Vamos para mais uma revisão do dia. Hoje, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. Vamos começar pelo mini índice. Hoje a gente teve um dia bem complexo, né? Onde a gente tem um preço abrindo em gap de alta em primeiro momento. A gente tem até um teste na região da VWAP, mas não há continuidade. Também não via nada viável. A gente não tinha nenhum cenário em primeiro momento. Entrega uma perna de alta. Temos o preço testando região de máxima do dia anterior, onde chega de forma esticada e a região serve de resistência para o preço. Entra forte pressão de venda nessa região, tão forte que a gente tem a perda da mínima do dia. A gente tem um bonito candle, um bonito cenário vendedor nessa região, né? Que seria viável uma venda aqui. Porém, tínhamos três notícias relevantes às 10h30, então era 10h20 esse período. Então, dado isso, a gente já exclui essa possibilidade dessa venda. Pós-notícia entra pressão de compra, já modifica totalmente o cenário. Quem vendeu foi pego no stop, pega o stop e retorna para baixo de novo. E uma agressiva movimentação, onde a gente tem um preço perdendo a média de 50, que seguia ascendente. Deixa um cenário semelhante ao pullback feito na 20. Na 20 nós temos o pullback em cima dela. Aqui também nós temos o pullback em cima da 50. Só que essa 50 a gente tinha um certo afastamento da média de 20. Bastante afastamento aqui, onde minha visão é critério para não entrar. Onde, se trabalharmos também essas retrações, era região de 61.8. Então, assim, cenário um pouco, não vejo gatilho e nem contexto para possíveis operações. A gente tem a 9 na condição, onde nessa região a gente tem uma falha de venda. Por que uma falha de venda? Talvez uma fraqueza vendedora, porque nós temos o preço, deixa um pullback na 9, entrega a perna de baixa, perdendo o mínimo anterior. Deixa o pullback na 9, finta uma possível perda de fundo, mas falha, entrando forte pressão de compra, onde após essa pressão de compra rompe médias novamente. Após o rompimento das médias, o que a gente tem aqui? Em minha visão, um ótimo cenário comprador nessa região. A gente tem o preço deixando um pullback em cima dessas médias, inclusive das 50 ascendente. Compra na superação, visando terceira onda, antecipando a confirmação desse possível pivô. Poderíamos trabalhar também alvo na região de máxima do dia ou dessa 200 descendente. Ativa a operação. Na sequência entra forte pressão de venda nessa região. Em minha visão, vejo um gatilho vendedor visando uma falha de compra, porque o ideal seria primeira onda, corrige, deixa um ótimo candle comprador. O ideal seria o preço explodir para cima. Não acontece e entra pressão de venda. A gente tem um ótimo período vendedor nessa região. Minha visão, viável gatilho visando esse movimento, um pivô para baixo. Novamente pega a operação e pega o nosso stop novamente, onde nessa região era viável trabalhar essa retração de 61.8. Então a gente tinha o preço deixando o primeiro teste em região de 61.8. Busca a região de máxima, segura na região de máxima. Não temos divergência com o estocástico, então não vejo nenhuma falha de fundo, uma possível falha de fundo. O que eu vejo é um dia bem complexo. Na sequência, defende de região de máxima, entrega uma perna de venda. Temos o preço deixando uma rejeição de compra na região de médias, com um ótimo gatilho vendedor nessa região. Venda feita na mínima, visando um possível pivô para baixo. A gente tem ótima continuidade, porém entra forte pressão de compra, contabilizando primeiro, segundo, terceiro, quarto teste em região de 61.8. Após essa defesa compradora, temos o preço pivoteando para cima, onde a gente tem esse movimento. Viável compra nessa superação. Tínhamos também aqui uma estrutura de reversão
seria ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça. Ele tem um duplo ombro direito. Ocorre a confirmação da estrutura nessa região. Para mim, a compra foi viável nessa região, onde aqui a gente tem a confirmação do pivô de baixa, onde o preço forma um pivô de alta macro. A gente tem esse pivôzinho micro em região de 61.8. Ótima compra nessa operação. A gente tinha uma 200 descendente, mas nesse cenário aqui a gente negligenciou ela para essa possível compra. Temos o preço atingindo primeiro alvo do pivô, rompe 200, segundo alvo do pivô, terceiro alvo do pivô. Mas antes de atingir o terceiro alvo do pivô, a gente tem um preço registrando um pullback em troca de polaridade nessa região, que era também a cabeça do pivô desse pivô macro. Entra a pressão de compra, o preço se mantém acima de 200, rompe a 200 e se mantém acima dela. Nessa região já temos as médias curtas conduzindo o preço, mas eu não vejo nada a ser feito. A gente tem uma movimentação bem travada nessa região, onde mais acima a gente tinha retração de 61.8. A gente tem um preço cravando na região de 61.8. Deixa uma correçãozinha breve aqui nessa região, onde a gente pode ler também esse cenário como talvez uma deriva de alta, talvez. Mas a gente tinha um preço bem travado nessa região, apesar da condução das médias de 20, não vi nada a ser feito, não vi nenhum gatilho de compra, nenhum gatilho de venda nessa região. Aqui a gente, mesmo se não houvesse, a gente tomou muito stop nessa região. Foi em minha visão, 1, 2, 3 stops. Esse terceiro stop aqui já zerou o dia. Não era viável fazer mais nada, mesmo aparecendo nos cenários. Mas foi isso. Um dia com gatilhos falsos dentro da minha visão, da minha leitura, mas que acabou entregando um movimento comprador. Demorou um pouco entregar o movimento comprador, ficou nessa meiuca totalmente complexa, mas por fim entregou uma movimentação compradora. Já no mini dólar, o que a gente tem aqui? A gente também tem um cenário muito complexo. Olhando de alto por alto, assim, a gente vê que houve uma movimentação, porém a gente tem um dólar aí abrindo em gap de baixo em primeiro momento. Se trabalharmos essa retração desse movimento comprador, a gente tem um preço abrindo abaixo em 1.8, abaixo também da região de mínima do dia anterior, onde a própria região de mínima serve de resistência para o preço em primeiro momento. A gente tem um preço deixando 3 ondas aí, né? Mas nada a ser feito, não vejo absolutamente nada a ser feito. Tanto é que essa movimentação compradora foi bem agressiva e seguida de uma falha, uma fraqueza compradora. Então aí a gente poderia trabalhar a região de 1.8, rompe a região de 1.8. Nessa região onde a gente tinha notícia, onde a gente tem uma agressiva movimentação seguida por uma forte rejeição. Então completamente complexo esse cenário, completamente complexo, nada a ser feito. Mas dado isso, a gente tinha que uma estrutura sendo formada de um triângulo simétrico. Se a gente traçar essas extremidades, um cenário de afunilamento, temos operação nessa região, onde é a confirmação da estrutura, um ótimo candle comprador, onde também o preço desenhava um micro pivôzinho de alta. Trabalhamos seus alvos, atinge região de 100% da estrutura, e também poderíamos trabalhar o alvo desse pequeno pivôzinho, que trabalharíamos a sua antecipação, onde após a confirmação a gente tem um breve pullback na região da cabeça do pivô, entra a pressão de compra,
primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo. Cravo na região de terceiro alvo, confluía com 61.8 dessa perna de baixa, região de 61.8. Após atingir ela, a gente tem o início do processo corretivo, dado o contexto esticado. A gente tinha um contexto bem esticado. A gente tem uma fraqueza compradora nessa região, talvez até uma falha de compra nessa região, onde o viável seria o preço explodir para cima após teste na 20 ascendente. Não ocorre, o preço fica aqui nessa região. A gente tinha uma 50 mais abaixo, posteriormente rompe 50 e vem buscar 61.8 do dia. Eu não vejo nada a ser feito, apesar dessa operação. A gente teve um dia aí com entre máxima e mínima com baixíssima volatilidade, 25 pontos de máxima a mínima. A gente vê o volume nessa região aqui de correção completamente irrelevante, muito baixo o volume, onde entregou essa movimentação bem travada no dia. Basicamente foi isso. Ambos ativos andaram para cima em certo momento, onde deixava mais ainda o dia complexo com essa configuração. Mas basicamente foi isso. A gente teve uma operação no mini dólar. A gente teve o interessante é que a gente teve uma operação no mini dólar e essa operação pagou. Nessa região não vejo nada a ser feito. O preço não entregou gatilhos falsos como no mini índice no dia de hoje. Dentro da minha leitura, claro, o que o preço entregou, o que o preço desenhou, o que o preço formou no mini dólar, ele pagou, que foi apenas essa confirmação dessa estrutura. E basicamente foi isso. 15 de fevereiro de 2024, mini dólar.